Bom dia. Meu nome é Maureen Machado, eu sou médica e patologista do Centro de Especialidade Infecciosa do Hospital Hélio Pelegrino, da Policlínica Hélio Pelegrino. E hoje eu tenho aqui o prazer de encontrar com amigos muito queridos da hepatologia, doutora Ludmila Oliveira, doutora Fernanda de Dalevite, doutor Carlos Eduardo Brandão, e a gente vai conversar sobre novas perspectivas do tratamento da hepatite B. Bom, a hepatite B continua sendo um importante problema de saúde pública, né? Nós temos um PCDT novo, lançado em 2023, que simplificou o acesso às terapias, facilitou o diagnóstico, ele também melhorou o acesso à medicação, e a gente vai conversar sobre isso e sobre perspectivas futuras também. Eu vou começar agora com a doutora Ludmila Oliveira. Ludmila, eu primeiro gostaria que você falasse onde você trabalha e eu gostaria que você explicasse para a gente qual é o perfil, né, em que paciente você usa preferencialmente o TAF. Oi, gente, eu sou Ludmila, sou médica do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, do Ambulatório de Hepatites Virais, e vou falar um pouquinho do TAF, né, que é o tenofovir alafenamida. O TAF, ele é, na verdade, um profármaco, né, do tenofovir, que vai se tornar ativo dentro do nosso corpo, e ele é uma alternativa importante, uma terapia alternativa para o uso na hepatite B, quando a gente não tiver o tenofovir ou o entecavir, ou quando a gente não puder usar, né? Ele, na verdade, é uma droga que vai entregar mais remédio, mas com uma dose menor. Então, aí está o benefício dele, porque a gente vai poder usar mais entrega de remédio com menos dose e ter menos efeito adverso. Então, esses pacientes que a gente vai escolher vão ser os pacientes que têm alguma doença renal, né? Ou pacientes com mais risco de doenças do metabolismo ósseo. Outra coisa que a gente tem que pensar também são os pacientes experimentados com lamivudina, por conta da resistência do entecavir. Então, isso é um problema, né? Eu estava até conversando com o Mauri antes, isso é um problema porque o nosso PCDT, na verdade não o PCDT, a gente tem uma portaria que libera o uso de lamivudina e tenofovir na falta do tenofovir, então a gente vai ter mais pacientes experimentados nos próximos anos. Então, só para resumir, em quem que a gente usa o TAF? Naqueles pacientes experimentados com lamivudina, agora pelo PCDT, Child, na verdade, a portaria de 2024, Child A, B e C. A gente usa nos pacientes com doença renal crônica com clearance menor que 60, com pacientes que têm fraturas patológicas, com osteoporose, e pacientes também, tem que lembrar dos pacientes que usam glicocorticoides por mais de 3 meses, e lembrar dos pacientes experimentados com lamivudina que tem contraindicação ao tenofovir. Pois é, eu estava conversando com ela antes porque, assim, essa portaria do Ministério da Saúde falando que a lamivudina e junto com o tenofovir, eles seriam dispensados em caráter excepcional e provisório, né, na falta do tenofovir em monoterapia, né? Então, só que a gente não tem no Ciclone essa possibilidade. Então, a gente não vai saber quem já foi experimentado a lamivudina e quem não foi. A gente vai depender dos pacientes dizerem isso para a gente. Então, eu falei, bom, e aí? Eu perguntei para você, eu pergunto para vocês todos, né? No paciente que estava usando o tenofovir, usou essa associação tenofovir-lamivudina. Se ele mais para frente desenvolver um clearance abaixo de 60, vocês vão considerar esse paciente experimentado a lamivudina e aí vai morrer o entecavir, vocês vão direto para o TAF? É uma pergunta. Eu acho que teoricamente sim, né? Porque a gente tem mais resistência ao entecavir nesses pacientes que fazem lamivudina. Eu acho que a gente vai ter que, de repente, olhar caso a caso, né? De repente, um paciente que já está em uso de tenofovir, indetectável há alguns anos, será que a lamivudina, nesse cenário, vai induzir resistência?
Na verdade, eu acho que a gente não vai ter essa resposta sem ser utilizando mesmo a medicação na prática e, caso seja necessário, trocar para Entecavir. Mas tem que lembrar que talvez esse paciente que seja necessário trocar para Entecavir, que em vez da gente, a gente vai ter que talvez reduzir o espaçamento entre consultas para avaliar isso. Se ele vai ter aumento de transaminase, se ele vai ter aumento de carga viral. Mas, por exemplo, será que o paciente que vai iniciar o tratamento tem indicação de começar o tenofovir e começou o tenofovir com lamivudina, isso, né, com carga viral detectável? Não sei se a gente já tem estudo mostrando que essa associação pode induzir alguma resistência. Não sei. E você, Brandão, o que você acha? A minha experiência de usar lamivudina e tenofovir é basicamente no BHIV. Isso. Então, na população co-infectada BHIV, né, muitos colegas infectologistas, quando o paciente começa a ter uma alteração de clearance da creatinina ou alguma alteração óssea, querem passar para o Entecavir, e a gente percebe que isso é um erro grosseiro, né? Porque aqueles pacientes que já usaram lamivudina, o Entecavir, ele realmente vai não ser a melhor opção pela própria resistência à lamivudina. Então, muitas vezes, TAF, né? Você pode fazer nesse paciente, como a gente não tinha TAF, a gente reduzia a dose do tenofovir de acordo com o clearance, fazendo talvez não dia sim, todos os dias, mas dia sim, dia não, e era melhor do que tentar voltar a tomar o Entecavir. Com o TAF hoje, a gente fica mais tranquilo com essa possibilidade. Mas assim, no monoinfectado, que a gente quer saber, no monoinfectado que agora está experimentado a tenofovir e lamivudina. E ele foi considerado um paciente que tem uma disfunção renal, ele tem uma doença óssea. Você vai considerar que esse paciente já foi experimentado a lamivudina? Ah, sim, mas a verdade é que para esse paciente você tem hoje a opção do TAF. Sim, mas então a gente perde o Entecavir como opção. Ah, sim. A lamivudina, se o paciente já usou lamivudina, o Entecavir é uma péssima Mas droga. você entende que a gente, assim, se o paciente não te falar, porque na hora que você preenche o Ciclon, você preenche o tenofovir. Você não preenche tenofovir com lamivudina. Aí vai ser baseado na história do paciente. Ele tem que saber se ele tomou lamivudina previamente. Eu pergunto sempre e eu anoto isso em prontuário. E lamivudina é uma droga que para hepatite B surgiu em 98. Então, aí você vai saber da história da contaminação, quando é que ele começou o tratamento. Mas é porque, às vezes, você nunca prescreveu lamivudina para o paciente. E o paciente vai ser... Porque desde 2024... teve falta do tenofovir desoproxila. Por causa da falta do tenofovir. E aí isso foi substituído, foi liberado. Substituindo. Sem avisar a gente. Sem avisar a gente. O paciente vem com a caixinha e te mostra que está tomando a associação. Bom... Mas isso a gente vai, só o futuro dirá, né? É uma polêmica. E só para fechar, que agora a gente está autorizado a fazer também o TAP nos pacientes cirróticos B e C. Isso mudou. A gente não tem nível de segurança. Mudou a bula dele em 2024. É isso aí. Bom, então eu vou para a segunda pergunta, né? Para a doutora Fernanda de Dalevich. Só me diz direitinho onde você trabalha. Trabalha em todos os hospitais do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o tratamento universal da hepatite B, porque a gente estava conversando antes que muitos pacientes perdem, os pacientes portadores crônicos que não têm indicação, né, pelo protocolo de iniciar o tratamento, e eles precisariam, por causa da natureza dinâmica do vírus, eles precisariam ficar sendo avaliados semestralmente, né, uma vez por ano. Às vezes eles estão tão cansados de ir no médico, só mostrar exame e não fazer nenhuma atitude, né, que eles acham que não é nenhuma atitude, que eles desaparecem do ambulatório. E aí eu queria conversar com você sobre o que você acha do tratamento universal para os pacientes com hepatite B. Bom dia, é um prazer estar aqui discutindo esse tema tão interessante com amigos queridos. Meu nome é Fernanda Guida Levice, eu sou médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, e médica do Programa de Transplante do Hospital São Francisco e do Hospital Silvestre. O tratamento universal, ele é uma estratégia. Eu acho que a gente tem que pensar em termos de saúde pública, ele é uma estratégia válida e custo-efetiva. A gente tem essa questão, como a Maureen pontuou, da perda do segmento dos pacientes que não têm indicação. E a gente também, apesar da gente ter a meta de diagnosticar 90% dos portadores de hepatite B nos próximos 5 anos...
Acho que a gente ainda não tem dados do quanto o Brasil aumentou esse diagnóstico, né, desde que se tornou signatário dessa meta. Então, assim, a gente ainda está tendo casos novos. E, principalmente, quando a gente pensa, por exemplo, em transmissão vertical, claro que locais... Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um programa, mas nem sempre é fácil ter o acesso, nem sempre é fácil encaminhar. Então, assim, acaba que a gente ainda tem caso de transmissão vertical de hepatite B. E hepatite B, apesar de ser uma doença que a vacina já está no PNI há mais de 2016 é universal. Exatamente. E na infância já tem mais de 20 anos, ainda assim a gente está tendo casos novos. Então, assim, é verdade. Pelo que, né, está se mostrando, talvez as estratégias que a gente esteja adotando para a eliminação das hepatites virais no momento, acho que não estão sendo totalmente eficazes. Então, acho que a gente tem que pensar em novas estratégias. E o tratamento universal simplifica muito, já que o tratamento de hepatite B é um tratamento que, assim, para você indicar ou não o tratamento, você precisa de rol de exames diferentes. Você precisa de exame de bioquímica com transaminases, você precisa de um exame avançado que é a detecção da carga viral e, além de tudo, avaliar o grau de fibrose. Então, assim, às vezes você tem 3 gargalos para conseguir indicar ou não o tratamento. Então, acho que é uma estratégia válida nesse contexto. É isso mesmo, concordo plenamente. Bom, e agora, por último, né, eu queria chamar o Dr. Brandão, né, amplo conhecido da hepatologia do Brasil e do mundo, que já foi presidente da SBH, do Grupo do Fígado do Rio de Janeiro, tá, para falar sobre as novas drogas para hepatite B. Obrigado, Maureen. Na realidade, a gente está vivendo provavelmente aí um futuro, uma terapia com agentes antivirais de ação direta também para o vírus de hepatite B, a semelhança do que a gente está vendo para a hepatite C. Então, a gente tem que entender que essas drogas que a gente está falando aqui, lamivudina, tenofovir, tanafovir, alafenamida, entecavir, elas apenas servem para supressão da carga viral. Elas não curam a infecção pelo vírus B. Na raridade, pode eventualmente ter aquilo que a gente chama de uma cura funcional, que acontece em 1 a 5% dos casos, que é a perda do HBsAg. Mas a cura completa seria você ter drogas que interferem na integração do próprio vírus de hepatite B, né, com o próprio DNA do hospedeiro. Então, baseado nisso, existem algumas drogas que estão sendo desenvolvidas que podem atuar no próprio ciclo biológico do vírus, da reprodução do vírus da hepatite B. Então, o vírus da hepatite B, ele é um vírus que ele entra dentro da célula, ele perde o seu envelope viral, esse núcleo capsídeo se dirige ao núcleo da célula e lá ele é integrado com o DNA do dono do vírus, do hospedeiro do vírus. Essa integração gera o que a gente chama de um cccDNA. Esse cccDNA produz, então, um RNA mensageiro, existe a produção de uma molécula de um RNA pré-genômico. Esse RNA pré-genômico, depois ele vai ser encapsulado, vai ser feita uma transcrição reversa para uma nova molécula de DNA e depois ele é excretado. Então, existem vários antídotos, inibidores desses alvos terapêuticos, né, dessas fases da reprodução do vírus, como os inibidores de entrada, né, como os inibidores de integração do DNA do vírus com o DNA do hospedeiro. Existem aqueles que vão interferir na produção do RNA genômico, que vão impedir a encapsulação novamente, a terapia imunológica, a produção de toll-like receptors, vacinas terapêuticas e até mesmo os inibidores de própria transcriptase reversa. Eu vou apenas citar aqui uma droga, que é a que está hoje já disponível no mercado, que é a bulevirtide, que ela era um inibidor de entrada do vírus da hepatite B. Então, o vírus da hepatite B, ele tem na superfície da célula, existem receptores de N-taurocolato, e essa substância, que é a bulevirtide, o nome comercial é o Mircludex, ele impede a integração e a internalização do vírus da hepatite B e se mostrou bastante eficaz, principalmente no cenário da hepatite B com a hepatite delta.
Existem várias drogas que estão sendo estudadas, a gente não vai ter tempo aqui para falar sobre elas, mas são drogas que, no futuro, provavelmente vão interferir até na integração do DNA do vírus com o DNA do hospedeiro, que é a grande importância, que é a produção do cccDNA. Se nós não tivermos drogas que inibam a formação do cccDNA, esse vírus ele vai continuar integrado e, mesmo que você tenha a cura funcional, a perda do HBsAg e até a produção do anti-HBs, esse indivíduo, quando tiver uma imunossupressão, tiver uma terapia imunobiológica, ele pode ter uma reativação da hepatite B. Obrigado. Bom, estou ansiosa aí pelas novas drogas, né? É o nosso sonho que o tratamento seja finito, né? Porque hoje em dia, a maioria dos casos, a gente usa análogo de nucleosídeo indefinidamente, né? Mas é isso. Nós já estouramos nosso tempo. Eu queria agradecer muito. Vocês arrasam. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado.